que era homem como eu e você, que tinha problemas, desafios, tinha dores, mas ele vai ao ponto essencial que todos nós, como adoradores e servos do Senhor, precisamos estar sempre. Ele não só pediu, porque ele pediu muito. Ele pediu muito, muito, muito. São muitas as petições de Davi. Inclusive ele, naquele momento, ele falou assim, mas o que eu posso dar a Deus? No meio de tantos pedidos, ele também se preocupou em saber o que Deus queria dele. Porque a gente se preocupa só em pedir para que Deus supra as nossas necessidades. Mas às vezes nós esquecemos de procurar saber o que Deus quer de mim, o que eu posso dar a Deus, e o que Deus quer que eu entregue a Ele. Uma das coisas que Davi menciona nesse pedido, mas um pedido de reconhecimento, de entrega, ele diz assim, Senhor, o que darei eu ao Senhor? O que eu posso te dar, Senhor? O que eu possa dar a Ti? O que eu posso entregar ao Senhor? O que eu posso dar de melhor para o Senhor? E eu tenho certeza que no coração de Davi estava aquele pensamento assim, já que eu peço tantas coisas, e eu quero tantas coisas boas do Senhor, mas o que eu posso dar ao Senhor? O que eu posso entregar ao Senhor? O que eu posso dar o melhor? Que a nossa oração seja essa, a orar pela sua casa, mas pense também no seu compromisso como adorador, como servo. Que darei ao Senhor pelos grandes benefícios, por tudo que Ele já tem concedido. Sabe, irmãos, eu reconheço que eu só estou aqui por causa da misericórdia de Deus. Eu reconheço isso. Eu reconheço que a gente só pode estar aqui de pé porque o Senhor é quem tem nos sustentado. Eu olho para minha família, uma família linda, meus filhos são lindos, meus discípulos, minha esposa, minha casa. Outro dia eu estava lá no meu quintal, estava orando ao Senhor, obrigado, Senhor, porque eu estou dentro da minha casa, com a minha família, guardado pelo Senhor, tendo oportunidades com o Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Eu queria que o Espírito Santo pudesse quebrantar o seu coração e você pudesse deixar o Senhor quebrantar o seu coração nessa hora. Eu queria que você orasse, não deixe orar sozinho não, mas você com o coração de um servo que tem esse reconhecimento, decida agora a dar o melhor que você pode dar para Deus. Muitos já não podem desfrutar da oportunidade que você está tendo nesse momento, porque eles ignoraram, não ouviram a Deus, se tornaram insensíveis. Mas o Espírito Santo que está aqui, eu tenho certeza que já tem tocado muito no seu coração. Ele quer ver uma atitude em mim diferente, em você diferente, uma atitude de reparação, de consertos, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. Nós estamos, Senhor, na Tua presença. Não existe lugar melhor em toda a face da terra. Não existe nada melhor do que estar diante do Senhor, do que estar na Tua casa, pisando, Senhor, nos átrios santos do Senhor, na congregação, Senhor, de adoradores. Não existe nada melhor do que podermos viver, Senhor, esta vida reconciliados contigo. Não existe nada melhor do que podermos ouvir a voz do Senhor. Agora, Senhor, é muito certo que Tu queres que nós ouçamos a Tua voz
e que nós venhamos a dar crédito ao que o Senhor tem nos dito. E o teu olhar, Senhor, procura, Senhor, um coração quebrantado, um coração contrito. Os teus olhos procuram aqueles que te adoram, aqueles que vivem uma vida verdadeiramente, Senhor, na tua presença, passando por cima dos obstáculos, vencendo a natureza dura que nós temos, a nossa natureza humana, para nos quebrarmos, para nos humilharmos diante do Senhor. Aqui está a tua igreja, o Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Que essa noite seja uma noite, Senhor, de reconciliação, uma noite de salvação, uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite, Senhor, em que a obra gloriosa do teu Espírito Santo possa ser consumada na minha vida e na vida de cada um daqueles que estão aqui nesse lugar. Nós possamos vencer tudo e corrermos para o braço glorioso do Senhor, que está sempre de braços abertos para nos receber. No nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Somente quem tem orado em um coração íntegro de retidão e concorda, dê um aplauso bem forte a Yeshua HaMashiach, Senhor dos Senhores, e louve a Ele, adore a Ele, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, no nome de Jesus. Amém. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre, sempre repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Mais uma vez, vamos dizer: seguro eu estou nos braços. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre, sempre repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. É nos braços dele que nós devemos sempre estar descansando, porque ali nós temos refúgio, certo? Refúgio seguro. Amém? No momento da aflição, da dor, onde que eu vou procurar descanso e refúgio? Nos braços do Senhor.
na hora dos motivos que nos afetam ou querem nos afetar quase em todo o tempo da nossa vida, que são aqueles ataques escabrosos, né, de Satanás para nos causar dores. Para onde eu devo correr? Para os braços do Senhor. Refúgio certo, refúgio seguro. E nessa noite nós vamos ouvir uma palavra que será ministrada ao nosso coração, que vai encher a minha vida e a sua vida, vinda do céu, vinda de Deus. Será ministrada através do pastor Hamilton. Nós vamos recebê-lo agora com um forte aplauso. Amém. Deus te abençoe e que o seu coração seja um celeiro. Aleluia. Para ser armazenada a palavra de Deus. Amém. Senhor, abençoe o teu ungido, teu servo, pastor Hamilton. Se com ele. Fala, Senhor, ao nosso coração aquilo que o Senhor já tem falado ao coração dele, que a palavra que ele já recebeu para nos entregar seja, Senhor, nesse momento o tesouro que vamos receber em nossa vida. Nós nos alegramos pelo momento, nós nos conscientizamos, Senhor, da realidade desse momento, que é uma realidade séria e verdadeira. O Senhor vai falar conosco. Aleluia. Nós te agradecemos pela palavra que já está, Senhor, reservada para nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Aleluia. Aproveitar que você está de pé ainda, posso? Graça e paz, irmãos. Queria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo nessa noite. Em Jeremias capítulo 18. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Amém? Glória a Deus. Você está numa casa, senão numa casa de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 18. Quero ler com você do primeiro versículo e até o versículo 6. Amém? Deixa eu ler aqui juntamente com vocês, que a gente fica numa versão uniforme, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, diga comigo assim, levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 3, 4, aliás. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Agora você pode se assentar nessa noite, tomar o seu assento. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite, em comunhão. Na verdade, é bom a gente estar aqui, a gente poder nos ver novamente, né? Sentir falta
né? Às vezes durante a sente muita falta um dos outros, assim, e às vezes a oportunidade da gente se falar é pouco, né? Fico vendo às vezes lá no grupo lá alguém dá bom dia, né? E começa, né? Bom dia, bom dia, bom dia. E isso é bom, é sinal de que a gente tem o prazer de estar se falando, né? De estar juntos, de estarmos em comunhão. E nessa noite eu quero pedir a você que, assim como Deus já tem falado ao nosso coração através desse momento de louvor, de adoração aqui, o seu coração também esteja unido ao nosso coração. Se precisar ir ao banheiro, não tem problema. Se precisar beber água, não tem problema. Talvez resolver alguma coisa, não tem problema, né? Desde que seja necessário. Mas se não, eu gostaria que você pudesse nessa noite, sabe, abrir o seu coração de uma forma muito especial para receber a palavra de Deus no seu coração. De uma forma, talvez assim, você fala assim: Senhor, eu nunca tive tão disponível como eu quero estar nessa noite para receber, para poder levar dentro de mim, para guardar dentro do meu coração essa palavra que o Senhor tem para liberar nessa noite, nesse lugar. Então, sabe, tudo aquilo que vem para distrair a sua mente, talvez a pessoa que está na frente, do lado, a gente já conseguiu manobrar aquela galerinha da bagunça, né? Já escondemos eles lá dentro, lá, e colocamos eles lá para que a palavra ela possa chegar ao nosso coração de uma forma assim, sabe, bem tranquila. Então, não se importe com às vezes alguém se movimentando, não. Seja com o seu coração em comunhão, ligado, falando: Senhor, eu quero receber essa palavra. Por algumas vezes eu já tive essa experiência, sabe? Estar em alguma, vamos dizer assim, oportunidade, Deus falar, Deus está falando, sabe, mas o coração às vezes está preso, o coração às vezes está fechado, o coração às vezes está distante da presença do Senhor. E quando acaba aquele culto, aquela palavra, aquele momento de louvor, aquele momento de acabou o culto, eu falo assim: poxa, eu não abri meu coração da forma como eu queria abrir. Aí quando chega no meio da semana, num tempo que a gente precisa daquela palavra para sustentar, para nos dar ânimo, para nos dar direção, eu falo: puxa vida, tá vendo? Como é ruim a gente perder a oportunidade de guardar a palavra no nosso coração, porque a palavra é que nos alimenta, amém, irmãos? É a palavra que nos sustenta. A gente, através do louvor, da adoração, a gente se libera diante da presença de Deus. A gente chora, a gente ri, a gente dança, a gente adora. E aí a gente fica... Mas isso tudo, pode ter certeza, para você ter um momento dessa alegria, desse momento de louvor, você tem que estar cheio da presença dEle. Você tem que estar cheio da palavra dEle. E eu quero dizer para você: Deus tem uma palavra alimentadora nessa noite para o seu coração. Amém? Deus tem algo para falar no seu coração nessa noite. E você pode ter certeza, é para você essa palavra. Deus separou para mim, para você. E é muito importante, uma das palavras mais lindas, mais carinhosas de Deus, que eu encontro na palavra, através desse profeta Jeremias, que era uma pessoa muito nova, né? Jeremias é um profeta muito novo. Ele se apresenta para um tempo de profecia, para ser a boca de Deus para um povo que era a nação de Israel, que era a nação em que Deus ama. Jeremias se apresenta de uma forma tão nova. A palavra diz que deveria ter ali entre os seus 20 anos, uma idade bem nova. E é por isso que quando o Senhor chama a Jeremias, ele diz: Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei como é que eu vou me dar com essa situação. Como é que eu vou ser profeta nesse tempo sobre Israel? E o Senhor diz a ele assim: Jeremias, você só tem que se dispor, porque você não é capaz de fazer nada. Quem faz sou eu. Sou eu, Senhor, que vou encher a tua boca. Sou eu, Senhor, é quem vou colocar no teu coração a revelação do meu querer. Então, fica tranquilo, Jeremias. E Jeremias não se acovarda. Jeremias, ele se apresenta para anunciar a palavra de Deus, o querer de Deus àquela nação. Eu quero dizer para você, assim como Deus levantou Jeremias,
Deus tem o prazer de ver você se dispondo também, porque Ele tem algo para revelar nessa noite ao teu coração, para que através de você outras vidas possam receber a palavra de Deus, extraída do coração de Deus, através da sua vida, que é um canal de Deus, que é um profeta de Deus para esse tempo. Amém, irmãos? E eu quero falar nessa noite, porque nós vamos ver aqui nessa história, nesse momento, em que o Senhor fala a Jeremias, em que o Senhor mostra a Jeremias. Existem áreas, o Senhor é um Deus estratégico. O nosso Deus, Ele é um Deus de inteligência. Ele é um Deus que nos dá segundo aquilo que nós temos o conhecimento. Como assim, pastor? Como que Deus ele pode nos dar segundo aquilo que nós temos o conhecimento? O Senhor fala de várias maneiras. O Senhor opera milagres, age de várias formas. Algumas pessoas, Deus fala, não é isso, não é mesmo? Talvez numa madrugada, o Senhor fala através da revelação de um livro, de uma palavra, o Senhor fala através do louvor. Algumas pessoas o Senhor fala no silêncio, outras você pode crer. Pentecostes aqui, amém, irmãos? Quantos são pentecostais aqui nesse lugar? Amém? Faz através do barulho, do som, o Senhor fala, e nesse momento o Senhor, que queria falar ao coração de Jeremias, queria mostrar a Jeremias o que ele queria falar, o Senhor também revela o seu querer da forma em que Jeremias iria entender. Penso eu que por causa talvez da idade de Jeremias, a forma de Deus mostrar a Jeremias o seu querer, que era de uma forma simbólica, através de forma que ele pudesse usar simbologias para poder mostrar o querer, revelar a sua palavra, seja por conta talvez da idade de Jeremias. Então, Jeremias novinho, aquele profeta que ainda estava ali, o Senhor usa. Isso é interessante nós entendermos também. Por quê? Porque nós precisamos nos colocar no lugar aonde o Senhor quer que nós estejamos, irmãos. Colocarmos disponível e falar: Senhor, o Senhor sabe como falar comigo, pastor, mas pastor, o meu coração, o meu jeito, eu sou tão novinho na fé, pastor, eu cheguei há pouco tempo, pastor, eu estou me relacionando com Deus há pouco tempo. O Senhor sabe como Ele tem que falar com você. O seu tempo, Ele entende o seu momento, Ele sabe da forma em que você pensa, da forma que você vai entender. Agora, uma coisa é interessante, diga comigo assim: disponibilidade. É ruim, né, falar com a máscara, disponibilidade. A máscara entra e sai mais, né, umas 3 vezes. Pastor, fica falando para a gente falar essas palavras difíceis, não, senão te engasga com a máscara aqui. Então, disponibilidade, nós precisamos estar disponíveis, porque da forma como você entende, Deus vai revelar o querer dele na sua vida. Da forma em como você talvez conhece, é a forma que Deus vai revelar o desejo dele na sua vida. Nessa eu quero falar com você de uma arte que não ficou muito... Vai melhorar, né, Pascoal? Cuidado, Pascoal. Passa no RH depois, tá? Diga assim comigo assim: respeitar o processo é preciso. Obedecer os procedimentos é fundamental. Diga, glória de Deus. Respeitar. E a primeira coisa que eu quero te explicar nessa noite, eu quero falar com você: procedimento é diferente de processo. Processo é o todo, ok? Doutor Paulo. Processo é o todo. É aonde eu quero chegar. Você está no processo de casamento. Qual é o seu fim? Se casar, não é isso? Você está no processo de ter um outro filho. Qual é o... Amém? Alguém disse amém? O fim desse processo significa o alvo. Mas para que esse processo ele possa se concluir... Foi você, Mariane, que deu amém? Foi? Para que o processo ele possa
a necessidade de que haja processo, a necessidade de que haja ações que venham completar o processo. E como Jeremias é revelado, o Senhor diz a ele, veio a palavra do Senhor, diz a ele assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu falarei, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus tinha algo para revelar ao coração de Jeremias. O processo de Deus na vida de Jeremias era revelar o querer dele. E o Senhor manda que Jeremias ele possa descer à casa do oleiro. E nós vamos entender porque o oleiro, eu tive essa oportunidade já de conhecer a casa do oleiro. É um lugar maravilhoso, onde se trabalha o trabalho do oleiro, o trabalho das mãos, é realizado com as mãos. É onde ali se fazem os vasos. E eu estava vendo algumas irmãs nesses dias falando: nós estamos chegando a uma idade, né? Começando a cultivar vaso de planta, jardim vertical. É por aí, mais ou menos, né? Igual, tô distante não, lá em casa também tem 2 samambaias que agora eu aprendi a conversar com essa samambaia. Você tem que conversar com a samambaia. Fala: Senhor, 30 anos já está fazendo um efeito certinho, Deus tem tempo as coisas, né? E ontem alguém postou assim, uma samambaia no banco do carona, não é isso? Aí colocou assim: seja bem-vindas, não é isso? Falei: ela já está igualzinho, está indo pelo mesmo caminho, né? Está conversando com a samambaia também. É verdade. E aí, nessa visão, a gente vai ver que o vaso, que é onde é formado, é feito, é fabricado pelas mãos do oleiro, só o oleiro é que consegue realizar aquele processo e sabe como vai fazer aquele processo. Deus diz: Jeremias, desce até lá, vai até o oleiro, porque ali eu vou falar com você, farei você ouvir as minhas palavras, aquilo que eu quero. O Senhor estava querendo revelar, e através daquele momento, a palavra diz que quando Jeremias chega àquela casa do oleiro, o que o oleiro estava fazendo? Diga comigo assim: trabalhando. O oleiro estava trabalhando. A palavra diz, no versículo 3, então eu desci à casa do oleiro, eis que ele estava realizando um trabalho nas rodas. Ele estava lá moldando, trabalhando naquele barro em que estava naquele conjunto, ou seja, a forma de um oleiro fazer o que se diz que é um eixo que tem no meio, e com os pés ele movimenta aquele eixo, e ali ele vai trabalhando com aquela porção daquele barro sobre aquele eixo, juntando, colocando as suas mãos, e aquele barro vai rodando em volta daquele eixo. Ele começa com as suas mãos de uma forma muito única, muito singular, uma forma muito profissional, a moldar aquele barro, a fazer daquele barro, daquela matéria, a se transformar num lindo vaso. Eu fui buscar saber e achei algumas coisas interessantes. Existem milhares de qualidades de barro, mas existem apenas 8 barros, ou seja, matéria-primas, que elas são essenciais para se fazer um vaso perfeito. Através dessa revelação que Deus está dando essa condição ao profeta Jeremias, Jeremias começa a entender a palavra. Ele falando: o Senhor está falando ao meu coração, está dizendo ao meu coração. Que a palavra do Senhor nos revela no livro de Gênesis, que nós fomos formados do barro, do pó
da terra. O Senhor nos formou do pó da terra, nos tirou da matéria-prima, e você pode ter certeza, esse oleiro, Deus que nós estamos falando, Ele não trabalha com nenhuma matéria de má qualidade. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: você é de qualidade, viu? Pode olhar, irmão, olha para o irmão e diga assim: você é de qualidade. Deus não trabalha com aquilo que não é. Se Deus nos formou, se Deus colocou em nós, se Deus planejou nos formar, nos dar a condição de nascermos, Ele nos formou com uma total qualidade. E Ele nos chamou para sermos vasos, ou seja, ferramentas, utensílios no seu reino, na sua casa, no seu lugar, aonde Ele tem separado para que nós possamos. Eu tenho uma tristeza, muitas das vezes assim, até quando chego em casa, porque eu tinha 8 vasos de planta lá, e aqueles vasos, quando eu comprei a casa, tinham flores bonitas, mas teve um cachorro lá que ele é tão abençoado que eu devolvi para o meu pai, falei: toma para você de volta. E ele estragou, né, os meus. E toda vez, às vezes, quando eu chego em casa assim, no cantinho, aqueles vasos estão lá, cheios de terra, pedra, às vezes, alguns sem uma utilidade para que eles pudessem. E eu fico olhando e falo assim: poxa, eu tenho que dar função, ou colocar ali uma plantinha, porque aquele vaso foi preparado para isso, aquele vaso foi formado para isso, aquele vaso ele foi feito, foi fabricado, alguém moldou ele para que ele pudesse ser usado. E da mesma forma, o Senhor está falando com Jeremias. Jeremias chega lá, o oleiro está trabalhando. Pode ter certeza, irmão, o oleiro que nos molda a cada dia, ele não para, ele trabalha nas nossas vidas o tempo todo. Ao Jeremias chegar lá, entender, observar e ver que aquele oleiro não estava parado, ele não estava dormindo, ele não estava longe, ele estava no lugar onde ele deveria estar, trabalhando. E da mesma forma, o Senhor faz com as nossas vidas, trabalha para que a cada dia mais nós possamos nos tornar um instrumento, um utensílio moldado, preparado para que nós possamos ser usados, para que a palavra do Senhor, para que o poder de Deus se cumpra na nossa vida. O Senhor está trabalhando na sua vida nessa noite, nesse lugar. O Senhor trabalha constantemente sobre as nossas vidas. E aí a gente vai entender por que o oleiro, ele precisa primeiramente separar o barro, para que o vaso seja de qualidade, para que o vaso ele possa aguentar os procedimentos, para que possa concluir o processo. A gente entende por que muitas das vezes Deus tem segredos sendo revelados na nossa vida a cada dia, ou seja, todos os dias nós temos a oportunidade, foi isso que o bispo acabou de dizer aqui, de experimentarmos o agir de Deus, ou seja, o trabalho de Deus, ou seja, a revelação de Deus nas nossas vidas, para que a cada dia nós possamos correr diante de cada processo, para que possamos alcançar o final dele, ou seja, entrar nos procedimentos que Deus tem para as nossas vidas. E aí você pode se perguntar: pastor, o Senhor está realizando realmente alguns procedimentos na minha vida? O Senhor realmente coisas que muitas vezes eu ainda não entendo, mas o oleiro é Ele, amém? Ele é quem sabe, Ele é quem conhece, Ele é quem dá forma, Ele é quem tem a ideia. E isso eu achei muito interessante, porque para que o oleiro ele possa separar o barro, ele já sabe o que ele vai fazer, o tipo de vaso que ele vai realizar, seja pequeno, seja grande, seja oco, seja largo, seja comprido, seja da forma que for. Ele primeiro, ele sabe, ele já tem um projeto na sua mente, no seu coração. Um oleiro
começa a trabalhar assim, sabe? Vamos ver o que vai dar aqui, sabe? Vou colocar as minhas mãos aqui, vou moldar dessa forma, vou fazer desse jeito. Não. Ele já sabe o que vai ser. É isso que é interessante nós entendermos, a revelação de Deus ao nosso coração. Querido, Deus já vê você pronto. Deus já vê você sendo usado. Deus, quando Ele escolheu, a palavra diz que Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. O Senhor já nos moldou, já nos deu a condição de vivermos, de nascermos. Ele já nos via no dia de hoje. Ele já nos via no dia em que nós estamos vivendo hoje. E eu quero te dizer, Ele já te vê naquilo que você vai viver na sua frente. Lá no futuro, Ele escolheu você, Ele separou você como barro para te moldar, para que você possa ser usado. O processo de separação, de amassar o barro, é porque o vaso não pode ter pedras, não se pode ter galhos, não se pode ter sujeira, não se pode ter nada que possa talvez tirar o brilho, ou seja, porque a pedra, ela não pode talvez suportar o procedimento, ela vai estragar a liga. A sujeira, ela não vai talvez suportar os próximos passos que virão, ela pode tirar o brilho, ela pode talvez trincar o barro. E quando o barro ele é amassado, e aí a gente vai entendendo, quando o Senhor ele pega as nossas vidas, naquele momento nós dizemos: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E se alguém aqui nessa noite ainda não fez isso, eu quero dizer para você, hoje é a grande oportunidade de você fazer isso na sua vida. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, Senhor, eu quero me render diante do Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Algumas pessoas falam assim: pastor, é uma fase tão difícil, verdade. Algumas pessoas não suportam isso. Algumas pessoas, elas não conseguem beber nessa caneca aqui. Nem Salomão. Por isso que algumas pessoas elas não conseguem, elas desistem. Elas não aguentam, porque para que se haja a conclusão do processo do barro, precisa se entender e respeitar cada procedimento. No momento em que nós nos damos ao Senhor, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, o prazer dele é nos limpar. O prazer dele é tirar das nossas vidas aquilo que vai nos atrapalhar nos próximos passos, na próxima etapa, ou para aquilo que Ele nos chamou. Por isso, muitas vezes o Senhor mexe na nossa vida, o Senhor nos amassa, o Senhor nos deixa, sabe, de uma forma que nós vamos assim: precisa renunciar a isso. Eu preciso começar a orar, eu não orava. Eu preciso parar de viver essa prática de vida. Eu preciso parar de andar desse caminho. A palavra diz para não me assentar na roda dos escarnecedores. Eu preciso, e algumas pessoas começam a criticar: ei, agora que você aceitou Jesus, agora que você entregou o seu coração, agora que você é Bíblia, agora que você está aí, está vivendo dessa forma diferente, por que você não bebe mais, por que você não fuma mais, por que você não faz isso? Algumas pessoas não entendem, elas vão falar assim: isso daí é apenas para esconder o evangelho. Você pode responder e dizer assim: não, é porque eu estou num processo, e um dos procedimentos é santificação, consagração. Um dos procedimentos é que eu possa me limpar, me despir de toda a sujeira que o mundo me trouxe, de todo pecado que contamina a matéria, de todo pecado que contamina o barro, de tudo aquilo que eu preciso alcançar o processo, porque eu fui escolhido, amém? Porque eu fui separado, porque existe alguém trabalhando na minha vida, e se isso Ele está dizendo que não é bom, eu posso entender porque Ele está falando que não é bom, mas eu vou obedecer, porque Ele já me vê lá na frente. Ele sabe por que não é minha vida, mas às vezes a gente entra numa ideia, num momento que a gente fala assim: mas Senhor, por que isso? Senhor, por que isso? Eu tenho que derramar essas lágrimas, Senhor, por que eu tenho que renunciar, Senhor, tanto? Eu quero te dar uma ajuda nessa noite. Peça ao Senhor sua força para suportar.
e obedeça, porque se Ele disse que é melhor, siga, obedeça, porque Ele sabe que você vai precisar estar limpo, estar separado, estar puro. Ele te vê lá na frente, Ele sabe quem você é, Ele já tem um projeto sobre a sua vida, Ele já tem algo separado para as nossas vidas. Então realmente, muitas das vezes, caminhar com Deus, andar com Deus, é muitas vezes algumas interrogações que nós vamos ter na nossa vida, sem entender, sem compreender, porque a nossa capacidade, ela é limitada. Ou seja, eu não sou oleiro, eu não sei como é que se faz um barro, como é que se prepara, como é que se separa um barro para ser, eu não sei quais são os procedimentos, mas Ele sabe quem é. Foi Ele que me escolheu para que eu pudesse ser usado pelas mãos dEle. Então se Ele está dizendo assim, é melhor andar assim, é melhor, até o final vai dar certo, em nome de Jesus. É melhor andar assim, é melhor fazer isso, é melhor renunciar a essa vida, é melhor eu obedecer, é melhor eu entender. Querido, descanse o teu coração, porque existem coisas que estão na nossa vida que muitas vezes são reprovadas pelo Senhor, e Ele precisa que nós estejamos prontos. A palavra diz que isso é o que me faz entender o amor de Deus muito grande na nossa vida, porque eu quero deixar você muito tranquilo nessa noite. Pastor, o senhor não sabe, mas eu estou voltando para Jesus hoje, porque eu já caí, porque eu já quebrei, porque eu já... A palavra diz no versículo 4, diz que o vaso que ele fez, ou seja, que o oleiro estava fazendo, desfigurando na mão do oleiro. É isso que diz aí na versão de vocês? Alguma versão diz que o vaso quebrou na mão do oleiro, é isso? Alguém diz isso? E o vaso que ele estava fazendo se quebrou. O vaso que ele estava moldando se desfez, ou seja, alguma coisa estava ali fora do procedimento, ou seja, algum procedimento não deu certo. Tinha alguma coisa que impedia para que aquele vaso pudesse sustentar. E talvez você fale assim, pastor, já passei por várias experiências com Deus, e toda vez parece que eu estou indo muito bem, toda vez eu estou numa caminhada muito boa, muitas vezes eu estou, pastor, firme, e de repente parece que volta tudo do zero. Oro, jejuo, busco a palavra, estou me derramando, pastor, e de repente vem um amigo, vem uma amiga, vem um namorado, vem um dinheiro, vem uma situação na minha vida, vem uma tristeza, vem uma depressão, vem uma doença, uma enfermidade, vem uma dúvida, vem uma interrogação, vem momentos na minha vida que me fazem, parar diante das dificuldades, e quando eu olho, eu quebrei, eu caí, eu voltei. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar nessa noite, querido. O normal do mundo, o normal nesse mundão é assim, hein? Você quebrou, você não presta mais. Errávamos até mesmo como igreja antigamente. Nos dias passados, a pessoa caiu, desviou, caiu num caminho diferente, trilhou por um lado diferente. Fulano não tem mais jeito não. Esse não merece ser observado, amado, abraçado, não. Já estamos tentando, irmão. Pelo amor de Deus. Você fala, você explica, você faz consolidação, discipulado, encontro, reencontro, tudo, unge com óleo, com banha, com qualquer coisa, e a pessoa não melhora. E a gente fala assim, então desiste dele. A palavra diz:
olha o que a palavra diz. Então fez dele novamente, ou seja, da mesma matéria em que aquele vaso se despedaçou na mão do olheiro, aquele barro que estava ali pronto para fazer, e realmente ele quebrou, ele caiu. A palavra diz que aquele olheiro pega o barro, o mesmo barro, porque aquele barro tem um valor, porque aquele barro, o olheiro sabe que ele é especial, que ele vai dar certo. Muitas vezes o mundo nos olha como um simples vaso, aliás, um simples barro. O Senhor nos olha como um lindo vaso, amém? Diga a pessoa, então, se ela diga assim: alguém pode te olhar como um simples barro. Diga, mas o Senhor te olha. Diga, o Senhor te vê como um lindo vaso. Significa, querido, que por isso que Jesus morreu pelas nossas vidas. Ele sabia que nós poderíamos talvez quebrar algumas vezes. Ele sabia que muitas vezes nós iríamos talvez tropeçar. Alguma pedra talvez ia ficar no meio da matéria, alguma madeira, alguma sujeira podia ainda estar contaminando. Mas eu quero te dizer para você nessa noite: Ele não desistiu de você. Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. A palavra diz que Jeremias ali parado, observando, o Senhor diz: vai lá, Jeremias. Jeremias parado, observando. A palavra não diz que eles conversavam, que eles estavam ali. Simplesmente Jeremias observa. E quando de repente talvez foi até uma frustração para Jeremias, aquele vaso, talvez, vamos aqui, né, talvez usar a nossa imaginação, um vaso lindo. Ali fora tem um vaso grande, né? Um vaso lindo, talvez aquela matéria, as bordas já, todas já preparadas, sabe? O lugar onde você pegar a alça. De repente Jeremias observa, aquele vaso se quebra, se desfaz. Jeremias talvez até frustrou-se, como algumas pessoas fazem. Eu quero dizer para você, não é normal a gente quebrar, mas se quebrar não é o fim. Se quebrar, não está decretado o fim, porque ali o Senhor ensina através dessa palavra a Jeremias e fala ao nosso coração nessa noite: você não é descartável, amém? Você não é descartável, você não é alguém que é, sabe, simples, que se pega e que se joga, que se desfaz. Não, Ele vai investir. Tanto é que você está aqui nessa noite porque Ele não desistiu de você. Tanto é que nós estamos aqui nessa noite porque Ele ainda insiste em dizer ao seu coração nessa noite. Ele sabe que você precisa ouvir isso nessa noite. Eu não desisti de você. Eu ainda entendo, ainda vejo. O projeto que eu tenho para você, ó, ainda está aqui na minha mente. E as minhas mãos já estão prontinhas para começar a trabalhar a sua vida. Basta você se colocar no lugar, porque você não é descartável. Nunca vai insistir, vai fazer, porque Ele vê você como um vaso. Ele não vê você como um simples barro. É o Deus de novos começos. Ele é o Deus do recomeço. Ele é o Deus que pega, pode ser o barro, mas talvez quebrado, desfeito. Ele ama, Ele quer, Ele deseja, Ele quer. Alguém pode dizer assim: sabe, esse vaso não está prestando para nada, pode ficar tranquilo. As pessoas são assim mesmo. O bispo acabou de falar aqui. Às vezes a gente não valoriza quando a gente tem. Aí quando a gente perde, a gente quer valorizar, mas aí dá muito trabalho pedir perdão. Dá muito trabalho voltar atrás, dá muito trabalho refazer, dá muito trabalho se humilhar. Aí é melhor fazer o quê? Deixa ir embora. Deixa pra lá, sabe, as pessoas são assim. Talvez você muitas das vezes encontrou algumas pessoas chorando dessa forma, dizendo: não, eu saí da igreja, sabe por quê? Porque eu vi um pastor errar. Eu saí da igreja porque uma irmã, porque o irmão, porque alguém que eu confiava, alguém que eu... Querido, eu quero te dizer nessa noite, ei,
segue no teu procedimento, segue no teu processo. Continua andando, porque a cada procedimento você está pronto ou está próximo de concluir o processo. Mas se alguém quebrou, pode ficar tranquilo. Não desanima não deixa ele afetar você não. Porque o olheiro vai construir, vai trabalhar, vai moldar, e é o momento dele certo, ele vai fazer para cada um. Para cada um, Deus tem um tempo. Para cada um, Deus tem um momento. Para cada vaso, Deus tem, sabe, projetos diferentes. Deus tem tempo, e isso é importante a gente entender, irmãos. Nós temos um tempo na nossa história. Respeite o tempo da sua história. Respeite o tempo do processo de Deus na sua vida. Respeite o momento em que você está vivendo, em que Deus está trabalhando. Não queira se igualar a ninguém. Não queira pegar ninguém por parâmetros, porque o seu projeto é único, irmão. O seu projeto é exclusivo. O Senhor escolheu para fazer algo diferente na sua vida. Ah, pastor, mas eu queria tanto, sabe, fazer isso, fazer aquilo. Pergunte ao Senhor aonde é, qual é aquilo que Ele tem separado para você, porque Ele tem um projeto para você. Ah, pastor, mas se eu não for pastor, se eu não for levita, se eu não for cantor, aí eu não quero. Você está se igualando. Deus tem algo muito melhor para você. Ele tem algo que você se encaixa certinho, e não tem problema. É por isso que Ele está aqui para falar no nosso coração, para trabalhar cada dia na nossa vida. Se você cair, corre para os braços dEle. Ele vai fazer algo novo na sua vida. Cair não é legal, quebrar não é legal, mas também não é o fim. Jesus veio porque Ele sabia que nós iríamos precisar deles todo dia. E muitas vezes o que nos faz cair, ou a sujeira que entra no nosso coração, que é o pecado, que a Bíblia denomina como pecado, entra no nosso coração, muitas vezes nos leva, muitas vezes não nos leva, porque a palavra nos diz isso, que o salário do pecado é a morte, de que nós caímos, que nós erramos, que o pecado nos leva a frustrações, a desânimo. Mas a palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O diabo pode estar gritando no teu coração: você não tem mais jeito. Alguém pode estar aqui nessa noite, como o bispo falou: não sinto nada, pastor, não sinto a presença de Deus, não fala comigo, não sinto vontade de louvar, de adorar. Pastor, eu entro aqui e saio daqui da mesma forma que você. Talvez seja porque alguma coisa parou na tua vida que diz que você não tem mais jeito. Eu quero te dizer nessa noite: o sangue de Jesus pode restaurar tudinho de novo, pode trazer tudo de novo. Ele purifica, Ele transforma, Ele batiza, Ele aviva. O projeto dEle está vivo no coração dEle com a sua vida. Ele não desistiu de você. É interessante a gente entender. Existe o nosso tempo, que a gente olha no relógio, que a gente segue no calendário. Diga comigo assim: esse é o Cronos. Diga Cronos. E tem tempo de Deus, que não é o mesmo tempo do nosso, que não é o mesmo calendário, não é o mesmo relógio, não é o mesmo segundo, não é. Diga comigo assim, diga Kairos. Esse é o tempo de Deus. Talvez você fique frustrado e falar assim: pastor, eu ainda estou no processo que Deus está me amassando. Eu queria já estar longe. Aí, calma. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Não é o seu momento, é o momento de Deus. E a gente precisa entender isso. Irmãos, Deus para cada um, a gente vai ver isso muito claro. Para cada um Deus tem um projeto. Tem gente que chega hoje e que amanhã já está ali, ó, trabalhando, está aqui, está seguindo somente o tempo de Deus. Tem gente que chegou anos atrás, sabe, devagarzinho. Para cada um
Deus tem um tempo. O importante é a gente entender de que Ele não desistiu, de que o trabalho dele é intenso sobre as nossas vidas. Depois que Ele amassa aquele barro está pronto, está limpo, retirado todas as matérias que não são ideais para que se pôr, talvez na hora dele alisar o barro, na hora talvez dele apertar, dele colocar aquele barro. A palavra diz que ele começa a moldar com as suas mãos. Nos vai entender que o trabalho do oleiro, ele começa ali a começar a dar forma àquele vaso, sabe? A colocar do jeitinho que ele desejou. É aquele momento que a gente já está assim, sabe? Glória a Deus. Eu era um pecador, um adúltero, um profano, um beberrão viciado. Eu era caloteiro, mentiroso, e o Senhor me limpou. O Senhor me fez andar em novidade de vida. Eu ainda não estou pronto como um vaso, mas a cada dia eu me sinto melhor, porque Ele está me colocando do jeitinho que Ele quer. Ele está me colocando da forma como Ele quer. O problema dessa fase é que muitas vezes as pessoas elas já se sentem prontas. Já se sentem prontas. Bom, eu já estou em forma de vaso, mas eu quero dizer para você, formar o vaso da forma ao vaso é um outro procedimento do processo. É uma outra etapa. Cuidado. Porque alguém já pode dizer assim, já estou pronto. Então, eu já falo como vaso, eu ando como vaso, eu me entendo como vaso. Calma. Você não está no final do processo ainda. Algumas pessoas elas agem dessa forma e não respeitam o momento de Deus. Calma. Ele está moldando, Ele está colocando a palavra dele no seu coração. Ele está te ensinando, Ele quer capacitar, Ele está te dando momento de experiência com Ele. É necessário que o oleiro ele esteja contato com o barro, ou que ele faça as suas manobras, ok? Pisa, o eixo gira, e da forma que o eixo gira, a velocidade que ele vai pisando, ele vai dando forma, o vaso do jeito dele, ou seja, é necessário, ou seja, não se sinta pronto. Eu não preciso orar, eu não preciso orar, eu não preciso ler a palavra, eu não preciso fazer isso. Não. É necessário continuar, ter contato, ser usado. É necessário ter intimidade, porque é através do contato que a palavra vem e vai moldando. É através do contato que o Espírito Santo vem e vai convencendo, vai mostrando, vai abrindo os nossos olhos para dias melhores, para entendimento maior, para que a nossa mente ela possa alcançar cada dia mais os níveis de conhecimento, querer da vontade de Deus. Algumas pessoas estão assim, eu já estou pronto, e aí se iludem com isso, saem aí como vasos prontos e querem viver do jeito dele, da forma dele, da vontade dele, fazer segundo a sua vontade. Eu não entendo que seja dessa forma. Quem pintou essa igreja de preto? Eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que tem que ser, que Kikodia. Eu tô triste com isso. Isso daqui vai virar uma academia, botaram uma barra agora aqui. Eu não entendo que essa barra deveria estar aí, porque elas querem se sentir prontas, donas de si, se enchem de si e não entendem para ir. Irmão, a gente vai ter que fazer uma barra antes de ir embora, é isso, tá bom? A gente vai ter que passar no teste. Não,
que o irmão deveria fazer isso, fazer aquilo, cantar, louvar, fazer de forma. Eu não acho. Ou então as pessoas elas se enchem e dizem assim, sabe? Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero um carro. Estou orando por um carro. Senhor, um carro. Aí a gente ganha o carro. Aí ele se acha tão pronto, tão no nível que ele diz assim, pronto. Cadê o irmão? Está curtindo o carro. Não, pastor, eu já posso ficar sem a igreja. Eu já posso me alimentar, eu já posso orar, eu tenho entendimento, eu tenho... Não, irmão, precisa, o contato é necessário. O processo da formação do vaso é esse. O segundo passo é esse, é o contato. Deus precisa agir em você. Sabe por quê? Você ainda está mole. Ainda tem água na matéria do seu barro, do seu vaso. E sabe o que acontece? Um vaso que ainda está molhado, que o barro está molhado, sabe o que acontece? Tudo que coloca dentro dele gruda, absorve. Pega um argila molhado, joga terra dentro dele. Eu duvido você conseguir tirar toda a terra que você jogou dentro dele. Sabe por quê? Porque ele está molhado, ele tem água, ele tem alguma coisa que absorve o que cai dentro dele. Ou seja, tudo que jogar vai ficar. E Deus não te chamou para você absorver tudo. Deus te chamou para você ser dele, único, exclusivo dele. Você está molhado ainda. Você ainda está no processo que você apenas está sendo formado. Precisa estar molhado para ser moldado, mas não está pronto ainda. Eu sou, se enchem de glória, se enchem de poder, se enchem do querer, se enchem da vontade. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 24, 49, é isso? 4, 7. 2 Coríntios 4, 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim, temos porém estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está falando assim, olha, o vaso pronto, derrama tesouro que estão no vaso pronto, ou seja, para que esse tesouro ele seja único de Deus. E tem muita gente que quer tesouro no vaso molhado ainda. Sabe o que acontece? Absorve para a matéria, traz para dentro, enche de orgulho, de ego, de conceitos, começa a olhar a igreja da forma que tem a visão dele. Irmão, está errado isso. Deus não te chamou para julgar ninguém, Deus te chamou para ser usado nas mãos dele. A palavra diz que depois, aliás, o procedimento, os processos que são feitos para que o vaso possa ser formado, depois dele modelado pelas mãos do oleiro, sabe o que ele faz com aquele vaso? Ele coloca para descansar alguns dias, coloca aquela matéria para descansar, para que toda química possa ser despida daquele vaso, para que a água que tem de excesso possa escorrer. Se existir alguma bolha, a gente não faz massa de bolo, não é isso? Eu aprendi. Você faz a massa depois, você quer ver a massa no ponto, é quando você bate ela começa a fazer, né? Você para de bater ela. É isso mesmo, irmã? Se falar que está errado, foi ela que me ensinou. A matéria também. Talvez alguma água, excesso de água, produz alguma bolha, ou seja, vai criar um espaço vazio naquela matéria, e o oleiro ele não pode colocar o vaso diretamente para o próximo processo, o próximo procedimento, sem ele ter certeza de que aquela matéria está pronta. Eu já vou te contar, o próximo procedimento com vaso é ir para o fogo, é ir para o forno. Mas ele não pode colocar o vaso
no forno sem ele ter a certeza de que aquele vaso vai suportar o fogo. Já vou te adiantar também, o fogo de Deus vai te pegar nessa noite, nesse lugar. Aquela massa, aquele vaso, ele descansa. Ele precisa descansar. Deus tem algo tão grande para entregar para você, para fazer na sua vida. Você fica assim: Senhor, quando é? Calma. Senhor, minha família, quando vai ganhar? Quando é que vai ser a conclusão? Calma. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está no tempo dele, no momento dele, na hora dele. Eu só quero dizer para você, é necessário respeitar os procedimentos para que o processo possa ser concluído. Porque se for para o forno, o vaso de água, ele vai rachar dentro do forno. Se for com alguma bolha, aquela parte da parede, do fundo, ela vai ficar sensível, porque quando o fogo começar a queimar, aquela parte ali não tem barro suficiente para suportar talvez depois algum impacto, o peso, não tem. Então ele deixa descansar o vaso. É o tempo em que Deus está revelando no seu coração o ministério que Ele quer usar você. É o tempo em que Deus está clamando, dizendo assim: ei, é para cá que eu quero que você vá. Já vou te adiantar. Outra coisa, não é para você sair do ministério onde você está, da igreja onde você está. Algumas pessoas, elas não conseguem esperar o tempo de Deus, a espera de Deus. E elas dizem: eu não estou sendo reconhecido aqui. Sabe o que elas fazem? Já se acham prontas e acham que o tempo está sendo demais. Eu vou para um lugar onde me reconheçam. Você entrou no caminho errado do oleiro. Lá eu sou reconhecido, lá eu vou fazer isso. É aqui que Ele quer que você seja ajustado. É nesse lugar. É onde Deus te plantou, que Ele quer usar você, que Ele quer fazer de você um instrumento. Mas calma, o procedimento é necessário para que a conclusão do processo seja perfeito. Olha que interessante, Lucas capítulo 24, agora sim, versículo 49. Olha essa palavra que veio Jesus aos discípulos, depois de 3 anos e meio caminharem com Jesus. 3 anos e meio eles caminharam com Jesus, viram milagres, ressurreição, multiplicação de pães. Jesus já tinha ensinado a eles como fazer o procedimento. Depois de Jesus ter passado todo esse tempo, eles tiveram todo o processo, ou seja, não foi todo o processo com Deus. Eles ainda estavam no processo com Deus. Olha, Lucas 24, 49 diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não, Senhor, não acredito. Não acredito, o Senhor falou que a gente... Teu nome ia multiplicar os pães, a gente ia ressuscitar, e agora o Senhor manda a gente ir e ficar em Jerusalém por um tempo. Sim, ele precisa ter certeza. Ele está experimentando a matéria que ele formou. Alguém não quer esperar? Tem gente que não quer esperar. Manda logo o poder, manda logo a revelação. Senhor, me coloca logo no altar. Senhor, me coloca logo para fazer. Senhor, eu já quero viver a promessa. Calma, Ele tem o tempo dele. Se para os discípulos que andavam com Ele, nesse momento, sabe quem estava lá? Pedro, que já tinha negado Jesus, que já tinha andado sobre as águas, mas afundou, que já tinha cortado a orelha do soldado, estava lá. Naquele momento Pedro poderia dizer assim: agora eu estou pronto, depois de tudo que eu passei,
com meu mestre agora. Não acredito, eu estou pronto. E Deus diz para ele assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Ou seja, até que do alto venha o poder de Deus sobre a vida de vocês. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é o passo ou o processo, aliás, o procedimento que você está vivendo, qual é a etapa que você está vivendo no processo. Eu só quero dizer para você: fique pronto para receber aquilo que Ele vai mandar sobre a sua vida, enviar sobre a sua vida. Fique pronto para receber o poder de Deus sobre a sua vida. Que esteja disponível. A palavra diz que eles não murmuraram. Eles não murmuraram, não ficaram. A ordem foi: aguarda, prepara, tira, vamos ver a bolha, se tiver, já vamos consertar. Se tiver água, se tiver líquido. Crente que é tão cheio, não ri. Mas tem crente que é tão cheio, irmão, que ele vive inchado. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu não contava que a minha esposa ia me vestir desse jeito aqui, né? A roupa tá bonitinha, irmão, mas eu reconheço que eu preciso desinchar. E tem crente que é assim: olha, tá até bonitinho por fora, mas ele tá inchado do querer dele, da vontade dele, que para ele ficar perfeito, ele só precisa entrar na vontade e no querer de Deus, para que tudo possa ir bem. Quero dizer para você: fica firme no procedimento, porque o processo vai dar certo. O projeto vai ser lindo, perfeito. Aquilo que Deus separou, o projeto que Ele tem sobre a sua vida. Agora vem comigo, Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam quantos, irmãos? Estavam quantos? Concordemente no mesmo lugar. Estavam todos unidos. Estavam todos num só propósito, no entendimento, obedecendo, ouvindo, sabendo: Ele é o oleiro. Ele é quem sabe o momento, a hora e o jeito certo. Então, se Ele mandou, eu vou permanecer. E a palavra diz que e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. No versículo 2. Versículo 2, por favor. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e em quem estava assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, eles não estavam entendendo nada. Mas aqueles homens que estavam ali prontos, moldados, amassados, moldados e aguardando o momento certo. A palavra diz que eles foram cheios do Espírito Santo. A última fase, ou seja, o último procedimento para a conclusão do processo do vaso, em que Deus revela a Jeremias, é quando o vaso ele é levado ao fogo. É quando ele é inserido no forno. Isso é interessante. Dentro do forno é você e o fogo. O oleiro, ele não pode ir lá para
quebrou, não tem mais, é você e o fogo. É ali aquele momento em que você dá prova de quem você é. Você mostra quem você é. É ali aquele momento em que você não tem dúvida de que você necessita daquele calor, que aquele fogo, ele vai consumir o restante dos líquidos todinhos que são aquela matéria, e ele vai te fortalecer, e você vai sair dali pronto para ser usado. E é assim que ele quer fazer nessa noite nas nossas vidas. O fogo de Deus vai te pegar nessa noite, nesse lugar. Porque eu sei que tem muita gente que está aqui aguardando somente esse momento. Tem gente que está aqui e está aguardando somente esse momento do fogo, da presença, da glória, da Shekinah, da unção, do poder. Porque você está dizendo assim: Deus, eu estou pronto. Deus sabe que você está pronto. Ele enxerga você pronto para prosseguir. Mas pastor, eu ainda estou nesse procedimento. Tá, permanece firme. Porque Ele também tem um forno especial separado para você. Tem gente que está aqui nessa noite. As dúvidas vão se encerrar nessa noite. As correntes serão quebradas nessa noite. As algemas, elas vão se desfazer. A angústia, o rancor, os pensamentos que cercam, que trazem esfriamento, que trazem perturbação mental, e isso atinge o espiritual. Quero dizer, o Senhor vai restaurar nessa noite, porque nós somos vasos na mão desse oleiro. Somos vasos moldados por esse oleiro, e Ele quer te usar. Ele tem para você um projeto especial. É muito bom ser vaso. É muito bom ser especial. Porque eu sei que alguém está de olho em mim, alguém me quer, alguém me deseja. Eu quero dizer para você que talvez está aqui nessa noite. Fala: pastor, eu também quero ser vaso. Pastor, também eu quero ser moldado por esse oleiro. Eu quero dar a você a oportunidade nessa noite. Você talvez é tão precioso, mas está sendo amassado, sabe, por esse mundão. Está sendo amassado por esse pecado, por essa vida tão miserável, por essa vida tão cruel. E você está aqui nessa noite e fala assim: pastor, eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer, minha vida é uma desgraça. Meus dias são terríveis. Eu quero dizer para você: vem para a mão do oleiro. Vem, porque Ele sabe o que fazer com você. O mundo, os prazeres, os enganos, engodos, as paixões desse mundo só vão te maltratar. Será que a gente pode ficar de pé nessa noite, nesse momento? Está chegando, canto de glória ao justo.